Olá, seja muito bem-vindo a O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, varejo, distribuição, consumo, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo como um todo, para a gente conversar um pouquinho e ajudar você, gerar valor para você que assiste a BMC News, ter uma visão mais completa ainda do mundo dos negócios. E a entrevista de hoje eu acho bem interessante você acompanhar a entrevista inteira. É aquele tipo de entrevista que vai valer a pena você assistir. Daí depois você vai lá no nosso YouTube, assiste de novo, vê aquele trecho que o entrevistado falou, porque é o seguinte, eu vou definir essa entrevista como a tecnologia. Tem alguma coisa que é impossível para a tecnologia? Tem algum produto que é impossível da gente realizar para a tecnologia? Ou as pessoas vão para o extremo, achando que a tecnologia é muito fácil e no instalar de dedos um produto novo está pronto, ou as pessoas vão para o outro extremo, achando que tudo é impossível. Não, essa minha ideia é impossível de ser executada, de ser viabilizada. E não é nem uma coisa nem outra. E digo mais, hein? Não é também nem um equilíbrio. É uma série de questões, vamos chamar assim, é uma série de passos, é uma jornada para a gente entender isso. Para que essa entrevista se torne realidade, eu trouxe aqui o nosso Vinícius Luiz, que é cofundador da Orbital. Então, primeiro de tudo, Vinícius, que é especialista em tudo que eu falei aqui para vocês. Primeiro de tudo, Vinícius, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite e aceitar o desafio de falar sobre esse assunto aqui abertamente, para a gente ver se a gente transforma o possível em impossível. Obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar um pouco sobre experiência, sobre desenvolvimento de produtos digitais. Eu acho que é uma coisa que está há muitos anos já está na moda, vamos dizer assim, e é uma coisa que está sendo cada vez mais importante para a evolução humana, né? Se a gente para pensar tudo que está acompanhando a gente. Então, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. Eu gosto disso, desenvolvimento de produtos digitais, e eu anotei aqui o que é impossível, né? E antes da entrevista, antes da gente começar aqui a entrevista, eu estava falando com o Vinícius, e eu estava dizendo para ele assim, tem alguma coisa que é impossível? Ele falou, tem, mas não tem. Aí eu já comecei a falar, não, espera só um pouquinho. Tem porque antes da gente começar a produzir, a gente não sabe se a gente vai conseguir. Não tem porque depois que a gente consegue, e ele citou o exemplo do Uber. Quem imaginou que poderia existir uma tecnologia que faz tudo, por exemplo, que o Uber faz, talvez o Airbnb, e dá para a gente citar vários outros, e por favor, Vinícius, fica à vontade para citar a marca aqui no sentido exemplificativo, até para ilustrar bem para todo mundo. Tem alguma coisa impossível para a tecnologia? E quando eu falo impossível, claro, sempre pontuando bem, estou falando no desenvolvimento de produto, obviamente. Tem alguma coisa impossível de ser feita? Olha, eu acho que o impossível no digital é muito uma questão de ponto de vista e momento do mundo que a gente está, né? Eu acho que há 20 anos atrás, será que alguém imaginava que o ChatGPT ia ser um terminal disponível para qualquer um no computador? Para você fazer qualquer pergunta e ele te trazer um texto perfeito? Será que há 30 anos atrás o aplicativo Uber era uma possibilidade de você não ficar dependente de táxi, de ligar para o táxi, esperar 2 horas o cara chegar na sua casa e simplesmente colocar num aplicativo onde você está e o carro chegar em poucos minutos? Eu acho que é muito uma questão de timing, né? A tecnologia ela tem evoluído muito, muito rápido, né? Se a gente parar para pensar, tem uma figura que eu uso muito em eventos, em palestras, que é o comparativo do anúncio do Papa Bento XVI com o anúncio do Papa Francisco. Então, ali na Praça São Marco tem uma foto que no Bento XVI tem um monte de gente vendo o que está acontecendo. Já no Papa Francisco tem um monte de tela de celular filmando e tirando foto em tempo real. Tipo, uma questão de 8 anos de diferença de um para o outro. Eu peguei uma imagem parecida uma vez, e talvez aí a diferença de ano seja maior, a quantidade de anos, de uma jogada da NBA, de um jogador fazendo aquele famoso no clutch time, né, no finalzinho ali, faltando 1 segundinho a pessoa arremessar lá, e aí tem aquela foto que tiram do Michael Jordan, ou de outros jogadores, né, naquele segundo final com a bola assim para arremessar, e tira uma foto, e você vê todo o público atrás, e todas as pessoas assim vidradas olhando. E aí você pega recentemente, você pega o Stephen Curry, o LeBron James e tantos outros jogadores, nesse mesmo momento do arremesso você tira a foto, e quando você olha o mar de gente ali, todo mundo com o celular na mão ali, porque vai olhar pelo celular, é interessantíssimo. Daí, isso, geralmente tem um senhorzinho que não tá usando o celular no cantinho e as pessoas usam até para um post pro LinkedIn, né? Falar, esse aqui tá curtindo o evento. É isso, esse tipo de meme retrata bem isso que você tá dizendo, né? Exato. Então, se não tem o impossível, como fazer? Isso é uma pergunta de uma entrevista de 3 horas e meia que eu acabei de fazer pro Vinícius, mas só pra gente começar. 3 horas e meia, a primeira parte.
Na verdade, quando a gente fundou a Orbital, o nosso objetivo era muito o principal mindset, assim. Quantos Uber, Airbnb, iFood, o Brasil não perdeu porque a pessoa que teve a ideia foi um engenheiro agrônomo, um advogado, um médico. E ele não sabe necessariamente o caminho para poder desenvolver aquela ideia. Ele tem a ideia, ele sabe como ela vai funcionar, sabe como conectar os motociclistas, ele sabe, ele já tem isso na mente dele. Mas como fazer isso tecnicamente, talvez ele não saiba. E geralmente ele procura uma software house e o cara fala, dá para fazer, você vai gastar aqui, R$500 mil para fazer. Aí o cara é uma pessoa física e fala, não tem esse dinheiro para fazer. Na minha mão. Como é que não dá para mim? Então o nosso objetivo era tentar ajudar essas pessoas, porque talvez naquele momento ele não precisasse do produto de 500 mil, talvez ele precisasse de um pitch deck, talvez ele precisasse de uma apresentação do produto com a ideia consolidada no papel, para ele colocar embaixo do braço, procurar um parceiro, um investidor, trazer esse dinheiro e desenvolvendo etapa por etapa. Eu acho que a grande dificuldade dessas pessoas é que elas imaginam em fazer o produto, como você falou no início, de uma vez só. E aí, quando ela chega em alguém que conhece tecnicamente, esse cara mostra para ele que é impossível. Então, ele pula do 0 ao 100 muito rápido e ele acha que ele não consegue fazer. Então, nosso objetivo com o Orbital era justamente ajudar essas pessoas em cada um desses quilômetros que você percorre até chegar lá no impossível. Então, para você ter ideia, no início da empresa, os 2 primeiros clientes foram pessoas físicas. A gente desenvolveu o pitch deck, que era a primeira etapa do projeto inteiro deles, era a primeira etapa, e a gente, pegou esse projeto, foi, R$7 mil, dividimos em cartão de crédito, porque é o dinheiro da pessoa física, né? O cartão de crédito é o melhor dinheiro da pessoa física, então a gente dividia isso no cartão de crédito, o cara fazia, colocava embaixo do braço e ia atrás do dinheiro. Ou ele desistia, que eu acho que é uma das grandes sacadas de startup, de desenvolvimento, que é você ou desiste ou você vai. Eu acho que esse ponto de inflexão ele é muito importante, né? Porque a decisão que você vai tomar, ele vai fazer ou você realmente conseguir alcançar o teu objetivo, ou você vai ver que a ideia não é para você. Então, eu acho que é aquela sacada do livro Startup Enxuta, né? O Fail Fast. Você falhar o mais rápido possível e talvez esse planejamento te ajude nisso. Mas vamos então estruturar um pouquinho esse processo. Então assim, eu tô com uma ideia e vou procurar você, vou procurar sua empresa, eu tô com uma ideia e vou procurar. Quero fazer um produto X. Claro que tudo é muito subjetivo e talvez a sua resposta sempre seja depende do produto. Mas para que a gente possa, vamos chamar assim, tangibilizar um pouco para quem está assistindo a gente, eu vou buscar aqui e se você me permite assim, fazer exemplificações e sem você assumir compromisso com o telespectador, com o público de tempo, porque aí você assume compromisso com o público, alguém te liga, fala, você falou que faria uma semana. Não é nesse sentido. É muito mais no exemplificativo para as pessoas entenderem um pouco, né? Vamos supor, a gente tem aqui o programa Varejista e eu preciso fazer um produto em que eu consiga integrar os meus canais de venda. Um produto pensando em omnicanalidade. Um produto em que eu consiga que ele acesse a minha loja física, a minha loja digital, numa velocidade muito grande, consiga fazer as compras e consiga fazer isso de uma forma muito rápida, experimentar na loja quando preciso for, receber em casa, trocar, um produto único que ele consiga experienciar o phygital, físico e o digital. Obviamente que você ia sentar comigo e falar, poxa, Rodrigo, você precisa me falar todas as etapas desse produto. Eu entendo bem disso. Mas quando você fala de ideação, planejamento, prototipação, quanto tempo isso mais ou menos leva? Você consegue falar uma média? De novo, fica tranquilo, tá? Sem se comprometer com ninguém que está assistindo, assinando um contrato que você faz isso em uma semana, eu não quero te prejudicar de nenhuma forma, mas para as pessoas entenderem um pouco mais isso na prática, se você puder me ajudar, eu te agradeço. Na verdade, esse briefing que você acabou de me passar, ele é até bem estruturado perto do que a gente está habituado a trabalhar. Olha só, eu acabei fazendo uma coisa legal. Porque qual é a grande questão, né? Eu pego, tudo que você fala pra gente, nesse momento, você não tem nada. Nem zero. Você não tá nem no zero. Não, tô nem no zero. Você não tá nem no zero, você não tem nada. Né? Você tem a ideia, e a ideia que tá na tua cabeça ainda não é nada, enquanto você não colocar ela no papel. Perfeito. E você colocou alguns desejos que você tem. Não necessariamente são features que o produto precisa ter
pelo menos neste momento. Tá, né? desejos. Então, são desejos que você gostaria de colocar nessa tua ideia. Mas a grande questão de desenvolver um produto digital, pegando esse momento, é que assim, a gente entra dentro desse brief que você passou e a gente faz um estudo, sei lá, em 15 dias, aproximadamente, vou levar em consideração a tua ideia aqui como exemplo, a gente se aprofunda no, deixa eu ver se tem alguém igual, o normal, né? Inclusive a gente não criou nada, né? Isso é uma coisa que o mercado já faz. Eu acho que o tempo que a gente faz, a forma que a gente faz acaba sendo um pouquinho diferente, mas a gente começa a fazer um benchmark, pesquisar outros caras, saber se tem outros aplicativos parecidos, se tem outros sites parecidos. A gente começa a fazer essa pesquisa e a gente começa a identificar que, na verdade, neste momento você só precisa de 2 features para poder testar teu produto. O nosso foco é sempre testar ele o mais rápido possível. Né? Então, esse planejamento, a gente consegue estruturar ele uma visão global em 15 dias. Do que você está falando exatamente? Da ideia que você deu, falou, eu quero um canal omnichannel para juntar tudo. E a segunda? Era fazer a conexão com lojas físicas. Tá. Basicamente isso, né, que você tinha colocado. Não, assim, eu só estou tentando entender para estruturar quem está ouvindo a sua resposta. Continua. É que como o briefing não está escrito, eu estou tentando pegar o que eu não, mas eu estou fazendo isso para ficar mais claro para quem está assistindo. Continua. E ficar mais difícil para quem está pensando aqui, mas tá funcionando. Vamos lá. Então, imagina eu pegar essas 2 features que você falou e eu começo a analisar. Bom, deixa eu ver, quais lojas físicas você está falando? Quais canais você está falando? Quando pensa nisso, a primeira coisa que a gente pensa é um aplicativo. Vamos desenvolver um aplicativo? Não sei se é o momento, porque o aplicativo é muito árduo o desenvolvimento, é caro, demanda muitas horas. Para testar e saber se vai funcionar, talvez ele não seja o melhor caminho. Talvez fazer um site e conectar todos os canais e fazer um teste desse site, talvez seja um primeiro caminho antes da gente chegar para o aplicativo. Neste planejamento, nesse momento inicial, a gente faz até o protótipo disso e testa com um público selecionado, que no planejamento a gente precisa saber se aquilo ali vai fazer sentido ou não para o público final, entende? Eu entendi perfeitamente. E se a gente fosse para esse caminho que você sugeriu, de, por exemplo, fazer um site, um portal, não sei o nome que teria, para fazer esses primeiros testes, eu consigo botar isso de pé num mês, 2 meses, 3 meses, partindo dessas premissas que você trouxe aqui como um exemplo, só para as pessoas terem ideia de tempo. É isso? Sim, eu vou citar um exemplo que aconteceu com a gente. Nós temos um cliente que é a Volvo Cars, né, veículos híbridos elétricos, e eles tinham uma demanda, a gente tinha 2 meses de empresa, eles chegaram até a gente e olha, preciso de ajuda, aí a gente já tem startup, e eles, não, mas o meu projeto é uma startup para mim. E aí que a gente teve uma sacada que, cara, desenvolver esses projetos não é coisa só de empreendedor individual. Exatamente. Empresas também lutam contra para desenvolver e tirar essas coisas do papel. Posso dizer que no varejo tem milhares para você, porque assim, milhares querem esse tipo de solução. Não exatamente o que eu citei, outras que envolvam isso. Continua, o exemplo que você deu. E eles trouxeram essa demanda e falaram, olha, eu estou há alguns meses tentando tirar isso do papel, não consigo. Time interno, geralmente o roadmap é muito extenso, divide o time com muitas outras áreas. E a gente topou o desafio e em 45 dias a gente tinha planejado e levantado o projeto que ele precisava, funcionando. Testamos nesses 45 dias com um público já selecionado, mas testamos aproximadamente 200 pessoas, que era um projeto, o nome dele era Volvo Lovers. Foi um projeto que aconteceu aqui em São Paulo, que a Volvo emprestou carros para as pessoas testarem durante 4 dias. Você chegava lá, agendava e ia no dia, buscava o carro, você ficava com o carro. Gratuitamente, tanque cheio, era para isso o projeto. Então, quando você fala isso, é fácil, faz um site, o cara seleciona um carro, pega um carro emprestado. Mas por trás, a gente tem, como é que é a agenda desses carros? Os carros ficam 4 dias na rua com alguém, e depois ele vai para a oficina, ele vai lavar, então não dá para emprestar logo no dia seguinte da entrega. Então a gente vai ter que tirar mais um dia. E aí quando que a gente vai emprestar ele de novo? Qual é a agenda desses carros? Se o carro entrar para a oficina, quanto tempo ele vai ficar, dependendo do que aconteceu? A pessoa que vai pegar, ela tem CNH, a CNH dela está válida. Entende que tem um monte de variáveis ali atrás, que quando a gente já tem a ideia, a gente não pensa? Só de você falar, eu já pensei mais umas 10 variáveis aqui. Milhares, se você parar para pensar, existem milhares. Nesse teste que a gente desenvolveu em 45 dias, o primeiro que a gente não tinha pensado, inclusive, foi o volume de pessoas querendo pegar um carro gratuito.
E o site não aguentou no primeiro teste. Porque foi muita gente fazendo muitos processos complexos, e Vamos muito chamar que eu assim, digo preenchendo 200. essas variáveis todas, e na hora que você olha o cenário, você fala, meu Deus. Exatamente. Então, essa é a questão do testar o mais rápido possível, né? Então, se eu vou desenvolver o projeto perfeito, eu vou demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Primeiro que ele vai nascer velho depois, e talvez na hora que você testar, não vai aguentar, você vai ter que voltar para a prancheta, e você já caminhou 1 ano. É isso que eu te falei, você já gastou 1 ano, né? Já gastou 1 ano de dinheiro, não é nem só tempo. De dinheiro. Exato. Diferente de você fazer esse protótipo, se é que eu estou usando a palavra correta, nem sempre é um protótipo só, né? Mas essa primeira fase, em 45 dias, que você pode errar rápido, vamos chamar assim, fazer um ajuste, aí sim, talvez com mais 45, 60, 90 dias, botar alguma coisa de pé. Eu sei que você tem um outro case, que é da Podest, que é o Podest, que eu queria que você falasse também. Como foi a concepção dele? O que ele entrega hoje? Eu achei muito interessante esse produto, porque depois eu quero falar de Retail Media, que é questão de dados para você, que eu acho que hoje a gente vive a grande era dos dados, mas a gente vai chegar lá na sequência. Eu queria que você falasse desse projeto, que tem muito a ver com dados, inclusive, que é o que vocês fazem. Explica pra gente esse projeto que eu gostei muito para você vir aqui. Então, o Podest, ele é um exemplo interessante de mostrar todo o caminho do desenvolvimento de um produto, né? Nós temos um cliente, que é a Câmara de Comércio Árabe, e assim como milhares de empresas, eles possuem aquelas TVs corporativas, né? TVs internas. As TVs internas, que ficam dentro das empresas, né? E a gente foi analisar como é que era a gestão do conteúdo dessas TVs, então, tipo, em algumas passava aniversariante, quem estava de férias, algumas notícias que saíram sobre a empresa na mídia. E o processo de atualização disso era bem demorado, assim. O marketing tinha um template de PowerPoint que mandava para o RH, preenchia o PowerPoint, exportava o vídeo, ele mandava esse vídeo para o TI colocava num pendrive de cada TV e ia nas TVs plugando. Meu Deus do céu. Esse era o trabalho. Uma empresa com 2 TVs, tudo bem, né? Mas depende do tamanho, isso é fora de propósito. Que mesmo uma TV, imagina, você tira o tempo de 3 pessoas para poder atualizar um conteúdo que meia dúzia de pessoas vai assistir. Inviável. Né? Então, a gente viu isso e falou, olha, a gente planejou um produto e olha, isso aqui eu acho que vai resolver o teu problema. Então, desenvolvendo esse planejamento, a gente apresentou, eles gostaram, falaram, olha, muito bom, mas eu não tenho esse budget. E se parar para pensar, realmente não faz sentido eles, para gerenciarem algumas TVs, eles desenvolverem um produto deles. Só que a gente gostou tanto da ideia, e a gente acha que isso é uma necessidade de mercado, que a gente fez um acordo, olha, se você virar meu primeiro cliente, eu desenvolvo esse produto e você usa a licença. Funciona? Funciona, toparam, em 3 meses nós levantamos o produto. Nós desenvolvemos todas as etapas para um produto que é nosso, né? E agora ele está até tomando vida própria, vai ter um spin-off, e ele vai virar uma outra empresa. Mas a forma que ele foi concebido foi em cima de um problema. Um problema que muitos podem julgar pequeno e tal, mas se você pega uma empresa que tem, sei lá, como você citou, 10 TVs, e você tem um cara que vai ter que ir fazendo isso, esse cara do TI, o suporte que ele vai dar para um cara que tem uma impressora que não está funcionando e tal, é muito mais importante do que ele plugar na TV. Mas não é só isso. Tem uma filial no Brasil, uma filial no Chile, uma filial na Argentina. Ou não, tem uma filial em São Paulo, uma no Rio, uma em Minas Gerais, etc., que precisa rodar todas essas informações. Aí não tem que falar... Gente, é uma perda de tempo muito grande. E você pode melhorar, inclusive, um conteúdo que era, às vezes, não profissional e deixar o conteúdo cada vez mais profissional com essa solução que vocês criaram também. Exatamente. Né? E aí a gente levou isso, ele inclusive foi destaque no evento Web Summit Rio, nesse ano, e foi muito interessante a forma com que o produto foi recebido e ele tem sido visto, né? E nasceu de um problema. Então essa que é a grande questão, né? Toda ideia ela vai surgir de um problema. Tá. Dentro de uma empresa, no mercado, qualquer coisa, ela vai surgir de um problema. Agora a forma que você vai fazendo e testando é o jeito que a gente faz para tirar esse projeto do papel, né? Porque você vai realmente sentindo aos poucos como um projeto de 45 dias que a gente viu o problema e a gente foi melhorando cada vez mais esses pontos. E vocês já começaram a expandir? Você falou de um spin-off, uma marca própria.
Como é que tá esse caminho aí pra gente? Como é que a gente chegou na ideia de fazer um spin-off? Um dia eu tava... Que funciona assim, né? Você vai sentindo as coisas no ar, né? Um dia eu tava passeando no Shopping Ibirapuera e eu tava em frente a uma loja de viagens, assim. Não lembro se era CVC, alguma coisa do tipo. E tinha uma TV na vitrine, que geralmente as empresas, né, têm colocado. E eu tava vendo as viagens. E eu assistindo e tal, as viagens. De repente, o vídeo chegou no final e voltou pro início. Aí eu falei, meu Deus, também é pendrive. Não é possível. Pendrive. Né? E aí uma empresa desse tamanho, que é tipo franquia, tem franquia no Brasil inteiro. Como é que é isso? Realmente fica na mão do franqueado? Aí várias perguntas começaram a surgir na minha cabeça e a gente começou a conversar com o varejo. Eu falei, eu acho que o varejo pode ser um bom consumidor para esse produto, porque isso pode resolver alguns problemas deles. E aí a gente foi em algumas marcas, a maioria é franqueado, e o franqueado ele acha, sempre que você vai com uma ideia, ele pensa que é custo, né? Na hora. Muitas das vezes. Quanto vai custar, né? Ele acha que, assim, custo significa redução de margem, não sei o quê, né? Ele começa a pensar um monte de coisas, mas a gente, numa sorte ou simplesmente insistência, a gente foi numa loja da Polishop, que era uma loja própria. E o gerente da loja achou interessante e começou a escalar a ideia até chegar no head de operações e o cara, realmente é um problema que a gente tem e vamos conversar. E aí a gente desenhou uma POC com eles. Então foi assim que a gente conseguiu levar esse produto para o varejo. E olha, eu vou te falar aqui talvez uma outra coisa para ficar aí na sua... Né, mexer um pouquinho com você pode pensar em visual merchandising aí no varejo também. Porque você já tem muitas dessas vitrines funcionando por meio de telas. E o conteúdo dessas telas, se você integra o conteúdo de 100 unidades no Brasil, o mesmo conteúdo nessas telas, meu Deus do céu, isso é um ganho muito grande. Você dá um comando, todas as telas mudam instantaneamente em todas as lojas. Nossa Senhora. Imagina a franqueadora conseguir fazer isso, e que inclusive, né, a gente seguindo o mesmo caminho de criação de produto, quando a gente levou isso para o varejo, a grande diferença do Podesh no varejo é que no varejo eu preciso ter números. Dentro de uma empresa, eu não preciso. Tem uns funcionários ali, tem uns caras que são híbridos, então o cara vai de vez em quando. Então na empresa é muito até mais visual ali, informativo, do que você precisa da audiência em si. Agora no varejo é diferente. Você precisa converter isso em números. Então a gente fazendo algumas perguntas para a própria Polishop, eles não tinham números muito concretos porque realmente não existem. Você tem de fluxo de pessoas que entram na loja, o shopping compartilha a quantidade de pessoas que passam nos corredores, mas as pessoas que realmente pararam em frente à vitrine, você precisaria de alguém ali para olhar e tal. E aí a gente criou uma nova feature para o Podesh, que foi o grande destaque lá no Web Summit, que a gente conseguiu colocar uma câmera anonimizada e a gente criou uma aplicação do Podesh que analisava as pessoas que passavam na vitrine, as que olhavam para a TV a gente contabilizava e a gente dava audiência para o conteúdo que estava passando. E qual era a reação dela, o humor da pessoa. Se ela sorriu, se ela estava tava neutra ou estava mais triste. Ou seja, o ponto é se ela se impactou com aquele vídeo que ela assistiu na Exato, se aquilo fez algum tipo de sentido para ela. Né? Quando a gente pega esse número e a gente cruza isso com as variáveis de dia da semana, horário, posição da vitrine, cara, a gente tem um mar já de dados para a gente trabalhar. Que é o que eu vou emendar aqui com essa sua fala, que é o Retail Media. Né? Você deve ter já se inteirado sobre isso, que hoje é a grande tendência do varejo, que é justamente a pessoa está passando por ali, você impacta ela com o que você sabe que ela será impactada. Mas para esse você sabe acontecer, você precisa do dado, né? Então hoje, assim, a questão dos dados, esse Retail Media hoje, é a grande tendência que os varejistas têm dito. Ou seja, eu preciso saber onde essa pessoa está, o que ela gosta, o que impacta ela e onde ela passar, eu preciso falar, oi, estou aqui de alguma forma. Então, assim, a solução que você está dizendo nesse spin-off que você fez do Podesh, que era para a TV corporativa, atende bem essa história do Retail Media dentro do varejo, sim? Sim,
E o mais interessante é que a gente vai sentindo necessidades na medida que a gente vai testando. Tá. Né? Então, tem aquele grande termo MVP, né? Quando eu vou criar, eu vou fazer um MVP. E as pessoas geralmente criam MVP 1, MVP 2 e tal. Por mais que você tenha uma visão global do teu produto, nem sempre você vai seguir o caminho que você imaginou. Porque quando você lança um MVP, você vai tendo insumos que te ajudam a direcionar melhor os caminhos. Por isso que a gente faz um planejamento muito mais detalhado da primeira etapa e um planejamento mais geral das próximas etapas, porque a gente tem que ir detalhando com os insumos das etapas anteriores. Então, a gente fez esse teste da Polishop durante a Black Friday e a gente identificou tantos insights, né? Vou dar um exemplo. A loja que nós testamos tem 2 vitrines. Tem uma vitrine lateral que é maior e tem uma vitrine que é num corredor sem saída e tem um que é de frente para a escada. A gente conseguiu captar qual tem mais audiência em qual período do dia. E a gente sacou que a do lado, a lateral, ela tem uma audiência muito maior depois do almoço e a da frente tem uma audiência muito maior de manhã. Essa informação é importantíssima. E aí, o que a gente foi até lá, o que a gente não tinha percebido no dia que a gente implementou o teste, tem um café em frente à vitrine. É óbvio que a pessoa vai, almoça e vai tomar um café ali do lado. Então, a gente começou a ter ideias, que a gente já tem um roadmap extenso de coisas que a gente vai aplicar, e só para você entender de onde a gente está indo, quando eu falei anonimizado, é que nenhuma das imagens que a câmera capta são armazenadas, ponto. Então, privacidade e LGPD, a gente não corre nenhum desse tipo de problema, porque elas não são, além de não ser armazenadas, elas são anonimizadas. Então, mesmo se eu abrir o terminal da câmera, eu não consigo identificar quem está lá do outro lado, né? Então, esse é o primeiro ponto. A partir dessa imagem, que é analisada em tempo real, que eu vou salvando as informações do mood, do horário e tal, a gente vai fazer um cluster de perfil das pessoas. Por exemplo, vou conseguir pegar se é uma pessoa, se é mulher ou homem aproximado, o nosso objetivo não é, né, acertar em cheio, idade aproximada, que também dá para pegar através dos algoritmos, está dando a mão para uma pessoa menor para saber se é criança ou não. Então, se isso acontece mais de manhã, à tarde tem mais pessoas de camisa polo ou camisa social, na hora do almoço, à noite tem mais pessoas de camiseta, de mão dada com outros adultos. Então, dá pra gente ter uma ideia de cluster, de momentos que as pessoas passam em frente, e aí você consegue direcionar o conteúdo para aqueles clusters. Então, de manhã eu vou passar brinquedo, na hora do almoço eu vou passar equipamento de academia, à tarde eu vou passar panela para cozinhar, entende? Então eu consigo direcionar o conteúdo de acordo com o horário e com o perfil das pessoas que vão passar naquele momento, porque shopping é muito relativo, né? Usando o shopping de exemplos, também pode funcionar em loja de rua, qualquer coisa. Mas o shopping é muito relativo, porque de manhã você tem um público e à noite a gente tem outro. E a gente aconteceu um caso interessante nesse case da Black Friday, que a gente deixou a câmera 24 horas ligada e o shopping fecha. E 3 da manhã tinha lá número de segurança que passava em frente, estava ligado, o cara olhava. Né? Então, a gente consegue captar momentos específicos que acontecem e gera muito insight pro lojista. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha, eu tô assim, bastante impressionado, né? Principalmente com esse spin-off que você fez do Podash. Acho que é algo para o varejo enriquecedor. Acho que o retail media é uma grande tendência. Os varejistas têm pedido soluções para que o retail media seja aplicado, têm buscado essas soluções. Eu acho que a gente tem aqui um produto assim muito escalável e extremamente importante hoje para o varejo, pensando em que eu preciso entregar para as pessoas algo cada vez mais individualizado e cada vez mais no ponto do que a pessoa precisa, né? E isso vai com certeza trazer mais margem e mais resultado. E ele vai chamar Podash também, esse spin-off, ou vocês estão já pensando em outros nomes? Por enquanto ele vai chamar Podash porque eles ainda são meio acoplados, né? Tá. Mas a gente já tem um projeto que chegou até a gente, porque isso é que é interessante, né? Esse produto ele vai gerando insights.
Então, os dados, isso vai gerando, as pessoas vão tendo visões e começam a imaginar essa aplicação no mercado delas. Claro. Então, agora, a gente está desenvolvendo uma versão, um teste dessa mesma aplicação, sem a TV, só com as câmeras, para um evento. Então, qual é o que eles imaginaram, né? Essa empresa viu de interessante. Vai ter um stand num evento grande, que dura um mês, e a marca faz um investimento muito grande para fazer stand nos eventos, né? E ele precisa poder medir isso. E né? ele quer medir qual é a reação e a possível audiência que a marca teve ali ao redor, não só dentro do stand, mas também fora, até para fazer o cruzamento. Olha, passaram aqui 5.000 pessoas em volta do stand, 200 entraram. Você consegue ter até um tipo de qual o tipo de impacto retorno dessas 200 também. E como elas se sentiam em volta do seu stand. Então, o seu stand tem elementos alegres, então você consegue ter um mapa de calor de reações das pessoas para saber até qual lado do stand funcionou melhor, em qual período do dia ele funcionou melhor, em qual dia da semana ele funcionou melhor, já que é um evento de um mês. Então, a gente começou a levar isso para o evento. Então, possivelmente, num futuro, ele não vai se chamar Podash, mas é até uma coisa que a gente sempre sugere para os empreendedores, que não fica tão ligado à marca, ao nome no início, porque primeiro você tem que provar aquilo, tem que testar aquilo. Eu acho que é isso. Eu só te perguntei, mas por curiosidade. A gente tem um produto enorme aqui, altamente escalável. Vinícius Luiz, quero te agradecer, já passou mais de meia hora aqui, o pessoal já está me falando, olha, já acabou esse bloco, mas eu estou seguindo porque o assunto é bem interessante, tem muita coisa para a gente falar ainda, acho que dá para a gente explorar mais um momento aqui com você, já quero estender o convite para você voltar e de repente de alguma forma a gente vê isso funcionando, se você puder trazer imagem, etc., porque eu acho que está bem interessante esse tema, é um tema muito atual, eu já quero dizer para a gente fazer algo um pouco mais, vamos chamar assim, robusto, do que uma entrevista como a gente fez hoje falando de dados. Você topa a gente fazer algo mais assim? Perfeito. Porque eu acho que a gente precisa expandir isso para o varejo como um todo. Conta comigo. Perfeito. Vinícius Luiz, obrigado pela sua presença, tá bom? Que já te aviso, já te adianto, formalizando aqui. Vamos voltar aqui para a gente poder mostrar tudo isso funcionando. Hoje foi legal que você apresentou, mas eu queria que todo mundo pudesse ver isso funcionando, porque é diferente, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é as pessoas verem isso funcionando. Topado? Perfeito, pode contar comigo. Numa próxima eu vou trazer tudo funcionando, aí vai ficar mais fácil até de entender a lógica. Conta Obrigado, comigo. Vinícius. Esse foi o primeiro bloco, a gente volta em um minutinho com o segundo bloco do Varejista BMC News, informação que gera valor. Falei para você que era rapidinho, voltamos com o Varejista e agora vamos para uma conversa gostosa, porque a gente vai falar com o gerente de uma empresa chamada iFood. E quando a gente fala de iFood, você já pensa em pedir comida, pedir sobremesa, pedir sorvete, pedir refrigerante, pedir coisas que engordam, coisas saudáveis, coisas no mercado, coisas na padaria. Gente, que mercado que hoje tem o iFood, que começou com pedir comida ali num delivery, e hoje está muito expandido, mas primeiro de tudo, muito obrigado. Frederico Nicolai, pronunciei certo? Certinho. Frederico Nicolai, gerente comercial do iFood, do segmento de gift card. Primeiro de tudo, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado por você. Tá bom? Quando a gente fala dessa gostosura que é o papo com o iFood, porque quando você fala iFood, até pelo nome, todo mundo pensa em comida, né? Pedir comida. Mas hoje o negócio iFood, ele é muito maior do que isso, né? Explica pra gente chegar depois, obviamente, na questão do gift card, que é o seu segmento, explica o que hoje representa o iFood, né? Ele ainda, na cabeça das pessoas, e por isso que eu brinquei no início, esse papo gostoso citando iFood, na cabeça das pessoas ainda é o delivery de restaurante. E isso precisa ser mais expandido como marca, ou hoje a iFood as pessoas já entenderam que é muito mais do que um delivery, do que uma solicitação de delivery, né? Sim. Hoje, assim, o peso maior ainda é no delivery, muito mais forte, principalmente para comida, restaurante. Mas a gente tem, cara, trabalhado muito forte na parte, todos os outros que você comentou, de mercado, de farmácia. A gente tem o shopping hoje também já, então, assim, algumas lojas tipo Chili Beans já estão dentro do iFood. Então, você vai sair aqui no centro de São Paulo, a gente tem esse solão na cara, tá sem óculos escuros, você também pode pedir o
óculos direto aqui. Nada como falar com alguém do comercial que já está querendo vender o próprio cliente, né? Sensacional, maravilhoso. Mas o que eu quero dizer assim, qual o limite do iFood, né? Se é que tem limites, assim, vai chegar um ponto, o iFood tem um projeto de tudo que você precisar, o iFood vai te entregar, alguma coisa assim? Cara, não, hoje, por enquanto, o nosso foco continua em alimentício. Vai ser mais focado para restaurante, mercado e farmácia ainda, mas muito mais restaurante e mercado. E quando você cita uma Chili Beans como cliente novo, é só um namoro? Só um namoro, exatamente. Assim, o foco vai continuar sendo a indústria alimentícia. Quanto que representa hoje o iFood quando você pensa, por exemplo, em comida fora do lar, que é o que a gente chama de food service, né? Com varejo alimentar, que é o que a gente fala de mercado, às vezes farmácia, etc. Quando que tem essa diferença? Qual o peso de cada um? Qual o peso de cada um hoje? A gente deve estar em torno de 60%, 70% restaurante, tá, e 30% mercado, shopping e farmácia. 70% restaurante. É bastante coisa. É muita coisa ainda. É bastante coisa ainda, né? Ou seja, a visão das pessoas, não apenas de marca, mas de serviço, em relação ao iFood, é dos restaurantes. Você tem noção, se é que você pode revelar, pelo menos um número médio, de quantos pedidos são feitos por iFood por dia, por semana, por mês, por ano? Tem algum número que você consegue dizer pra gente? Sim. Por mês a gente está fazendo em torno de 70, 80 milhões de pedidos. Espera só um minutinho. Você está falando de 70, 80 milhões de pedidos por mês? Por mês. Somando restaurante, somando ou seja, food service. E aí 70 milhões de pedidos. Qual o tamanho da operação do iFood hoje, quando você pensa que você precisa de um back office para atender 70 milhões de pedidos? Eu não consigo nem fazer a conta aqui de cabeça quanto isso daria por dia. Porque é muito pedido. É muito pedido por dia, mas me fala mais ou menos quanto. Cara, hoje, por dia, a gente deve estar fazendo de 3 a 4 milhões de pedidos. Eu acho que é por aí. E de estrutura, a gente tem mais de 5 mil funcionários, né? Tem a sede aqui em São Paulo, mas é espalhado no Brasil. Tem escritório ainda em Campinas e Osasco aqui. E o resto do pessoal fica online, né? E motoqueiros, se eu não me engano, a gente tem mais de 200 mil motoqueiros. 200 mil, que sejam 150 que você errou no número. 150 mil motoqueiros, 5, 6 mil funcionários, uma estrutura de mais de 70 milhões de pedidos. Isso. E mais de 300 mil restaurantes por na mês. Plataforma 70 também. milhões de pedidos por mês. Isso. Então, assim, você está falando, como você disse, aí de 2 a 3 milhões de pedidos por dia. Isso hoje o iFood tomou uma proporção inimaginável, né? Sim. Né? Hoje tem aquela... Eu não vou lembrar o número certinho. Fica tranquilo. Mas saiu uma matéria há pouco tempo que o iFood, em geral, movimentava mais ou menos quase 1% do PIB. É muita coisa. É né? muita coisa. É muita olhando para todos os lados, né? Não só iFood, mas olhando restaurante, o impacto nos motoqueiros, o impacto em todo o ecossistema, né? É isso que eu ia te falar. Hoje é um ecossistema de tecnologia que serve principalmente varejo alimentar e food service. Isso, exatamente. É um ecossistema enorme. Você trabalha no segmento de gift card. Explica Isso o que é segmento, você não você Frederico, né? Sim. Mas o que esse segmento como o iFood oferece e como é que ele tem crescido dentro do ecossistema? Boa, então dentro da questão do ecossistema, a gente entendeu lá atrás, na época da pandemia, que lá, quando muitas empresas começaram a procurar o iFood para comprar cupom, comprar saldo, e a gente não tinha uma ferramenta que pudesse fazer isso. Então a gente lança o gift card bem focado para a compra de empresa, porque a gente está todo mundo online, né? Todo mundo de home office, ninguém. Então como é que as empresas iam fazer para ter a cultura? Você trabalha ali com treinamento. Como engajar o time, manter, fazer happy hour online, aquela famosa pizza do fim do dia. Então, como manter isso? As empresas começaram a procurar a gente para ver como comprar isso no iFood. Então, a gente lança o gift card do iFood bem focado para essa estratégia, principalmente de atender as empresas e dentro do parte de home office. E agora, conforme a pandemia veio freando e veio diminuindo, a gente começou a entrar num mercado que seria um B2B2C. Tá. Então, cara, a gente tem vários players que usam o gift card do iFood para engajamento não só do funcionário, mas também do cliente final. Então, a gente está hoje lá no Banco Inter, está no PicPay, está no Itaú. Esse segmento, principalmente de banco digital e wallet, super apps,
pra gente foi muito, muito forte dentro do gift card, olhando para... Porque o que acontecia? Por exemplo, o Inter usa ainda, né, o gift card do iFood como porta de entrada para o marketplace do Inter. E o marketplace do Inter é o maior marketplace de banco digital hoje do Brasil. Só que a penetração que ele tinha da base de cliente pro marketplace, ele queria aumentar. Como que ele aumentava? Usando o iFood. Porque aí volta até na primeira pergunta que você fez sobre o impacto no Brasil. Cara, o brasileiro usa aí de 3 a 4 vezes, pelo menos, ali o iFood. Então, é um valor percebido muito grande. O cara olhar e falar, putz, eu já consumo iFood, eu tenho um cashback, vou comprar iFood aqui. E vocês entendem que a pandemia não tem como não citar trazendo alguém do iFood aqui? Não tem, impossível. Obviamente que a gente exclui a questão sanitária. Eu sempre digo isso quando eu cito pandemia, Sim. faço questão de reforçar e repetir, porque não se discute uma questão trágica sanitária, não vem ao caso, é uma tragédia e nunca ninguém vai questionar isso, deixando uma caixinha de lado aqui. Existe um ponto, durante a pandemia, o iFood, do ponto de vista de negócio, teve um crescimento exponencial que talvez absurdo. não teria se a pandemia não tivesse acontecido. O iFood já existia, o iFood já estava cada vez mais se consolidando, ninguém está dizendo que era uma empresa pequena, mas a pandemia exponenciou. Isso realmente foi a grande virada de chave do iFood para esse tamanho de ecossistema? Essa é a primeira pergunta, e se você puder completar, a segunda agora com o fim da pandemia, como é que o iFood se reinventa, além da questão dos gift cards? Boa, a gente tem, cara, assim, então a gente ganha um nível de pedido muito mais alto, mas eu acho que o principal ali efeito da pandemia, que eu acho que não tinha antes, cara, o iFood, se você para pensar, ele virou verbo. Então, pede o iFood, vamos fazer o iFood. Faz um iFood. Faz um iFood. Então, assim, isso veio depois da pandemia, e isso ficou muito presente para o brasileiro, assim, a gente sobe muito. Então, o que imaginaria? Bom, acabou esse efeito, pandemia, esse doping, vamos descer um pouco. Cara, não, a gente manteve lá em cima o número de pedidos. Então, não teve um recuo no número de pedidos, mesmo pós-pandemia. Esse é o ponto, pós-pandemia não recuou. Não recuou, continuou tendo um crescimento grande de pedidos. Isso que você falou de marca é bem interessante, e de novo, aqui fiquei à vontade para citar marcas nesse sentido de citar exemplos, não tem problema nenhum. Você pega, por exemplo, Bombril, que na verdade é palha de aço, mas as pessoas entendiam como Bombril. Numa época isso já bem mais atrás, vou revelando aqui minha idade, falava assim, sou do seu tempo. Eu vou tomar um Guaraná, e na verdade não era um Guaraná. É um refrigerante, né? Qualquer coisa. E qualquer coisa disso. Então, há várias dessas marcas que são... A marca é o sinônimo do produto. Isso. E hoje, muitas pessoas falam, pede um iFood, e aqui peço licença até para citar um concorrente, um Uber Eats, por exemplo, você fala, faz um iFood, a pessoa entra no Uber Eats, mas diz que fez um iFood. Sim. É muito... a força de marca... É muito intuitivo essa parte do delivery. É muito intuitivo. No Brasil é iFood. Delivery do Brasil é iFood. Vocês têm essa percepção de valor da marca? Isso é uma coisa conversada entre vocês? Sim, é uma coisa conversada entre a gente quer manter isso muito forte, com certeza. E aí, como é que vocês, além do gift card, que outros segmentos vocês estão empenhando para conseguir levantar ainda mais o ecossistema? Hoje, pensando em delivery, a gente tem o foco em mercado, então aumentar essa penetração do pedido de mercado dentro da base do iFood. É uma operação mais complicada, não é tão fácil quanto o pedido simplesmente de restaurante, você tem toda a parte de educação da cadeia ali, cara, não é tão fácil. Você vê já hoje no Pão de Açúcar um monte de entregador, e aí, só que, cara, a experiência ainda não tá do jeito que a gente queria. Então, às vezes demora muito para entrega, não é uma coisa tão rápida, que um pouco nos Estados Unidos já é um pouco mais rápido. E você comparando ali, né? Faz essa comparação para mim, quanto mais rápido é? Cara, dependendo ali, eles têm às vezes meia hora, 20 minutos, e aqui em São Paulo, que é super polo, cara, uma hora aqui em Pinheiros, pra mim às vezes é 120. Então, assim, tem essa, mas chega antes, então a gente ainda tá entendendo como melhorar essa operação de mercado e ganhar mais capilaridade, não só no segmento, mas como dentro de casa também, das pessoas, que igual eu falei, 70% ainda é restaurante. As pessoas começarem a achar interessante pedir mercado no iFood também. Então, aí quando você fala desse tempo médio, você está falando de 120, são 2 horas para fazer uma entrega. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E você acha que esse problema, vamos colocar dessa forma, assim, de entrega, logístico, vamos chamar dessa forma, ele é um problema muito mais das lojas ou é muito mais da operação? E eu não estou falando no sentido da culpabilização. Sim. Estou falando no sentido da viabilização.
Onde que é o ponto aí para esses 120 minutos descerem? Eu acho que é um trabalho a 4 mãos, total, assim. Acho que ter uma parte, provavelmente, da operação de loja, de separar para poder ter alguém lá. E também tem o nosso lado de como a gente consegue ajudar eles com mais informação, com dados, ou o motoboy chegando mais rápido. Como a gente consegue estruturar isso melhor para a loja também ficar. Mas acho que tem uma bola dividida aqui. Tem aí uma bola dividida para... É um problema bom. É um problema bom. É isso. E aí eu anotei aqui, enquanto estava falando, novas gerações, né? Eu, por exemplo, ainda pego o meu telefone, às vezes, e ligo para a pizzaria do bairro. Uhum. Que já me fala, a atendente fala, o senhor tem iFood? E aí eu falo, eu tenho, mas eu quero fazer pelo telefone, né? Eu aqui revelando a minha idade e todo o meu arcaísmo nesse sentido. Mas, na verdade, a pergunta é assim, há um estudo do iFood entendendo essas gerações e as demandas dessa geração? Porque, claro, independente da questão etária, todo mundo hoje já sabe o que é pedir um iFood. Sim. Mas eu vejo, eu tenho 2 filhos adolescentes, as pessoas mais novas entendem isso de uma forma muito mais rápida. Vocês têm esse estudo de, dentro do aplicativo, a questão geracional, como é que ela está dividida? Não. Não chegaram a fazer esse estudo para dentro do aplicativo? Não, para dentro do aplicativo não. Porque... De como está a demografia ali dessa parte, não. Porque assim, é algo interessante, né? Mas o que tem é, cara, botando competição de food delivery e tal, assim, além de Uber Eats, Rappi e os outros, um grande concorrente é o pedido direto do restaurante, que é a ligação. Ele ainda é um grande concorrente? Ele ainda é. Você consegue me dizer o peso que ele tem? Putz, não, porque a gente não tem esse dado ali no geral, mas ele com certeza tem, é um dos que pesa quando a gente faz ali as pesquisas, então às vezes tem o cliente que, pedir direto. Caramba, eu confesso pra você que eu imaginei que eu era um... Ainda tem gente. E hoje em dia, não sei se você já foi impactado na caixa de pizza, né, mas muito restaurante tem o próprio app. E aí é um pouco de um movimento, mal comparando, com o de streaming. Que assim, eu, por exemplo, não tenho TV em casa. TV aberta. Exato, eu só tenho internet e um monte de streaming. E aí você tem aquele movimento do combo antiga net, que você botava tudo ali, tá em tudo num lugar só, que é mais fácil. E aí o que aconteceu depois? Agora você tem Disney, Netflix e ESPN, não sei o que, tá cada um Max, em um lugar. Aí Star você tem Plus e não sei o que. Exato. E aí o que a gente pega tem esse movimento de alguns clientes de, cara, mas se eu pedir direto no app da pizzaria, tem R$20 de cupom, tem não sei o que, é mais barato, blá, blá, blá. Só que o cara não vai ter 40 apps de restaurante. E na hora do vamos ver vai ser a outra coisa que você falou, tipo assim, eu sei que se eu pedir na pizzaria X, que agora não vou lembrar do nome de nenhuma, mas tem R$20, mas o cara abre o iFood. E acho interessante você citar isso, porque quando as empresas pegam seus aplicativos próprios, obviamente que ela tem um investimento para o aplicativo funcionar. Ela tenta fazer isso para pegar mais margem? Porque, claro, quando eu uso o iFood, há um custo óbvio da operação. Mas você já chegou a pensar se, assim, para de pé? Porque, assim, para fazer um aplicativo não é barato, né? Não é. Porque o cara tem que fazer o aplicativo, tem que botar o aplicativo para funcionar, tem que ter um entregador, cuidar do entregador, isso não é uma operação. Não é rapidinho. Não é rapidinho, né? E não é fácil. E dentro do seu segmento de gift card, quais são os principais desafios e principais objetivos que você tem como gerente aí dessa área? Cara, hoje, assim, o principal objetivo é o que a gente chama de transformar benefício não financeiro em financeiro. Então, como seria isso? Assim, pensando até dentro dessa linha do B2B ainda. Cara, toda empresa que compra o gift card do iFood comigo aqui, se ele distribui para funcionário, eu estou trazendo, e dinheiro novo, desculpa, dentro do iFood. Então, estou trazendo um dinheiro novo para o iFood. Uhum. Dentro de... Cara, se a Claro quiser fazer uma passagem de usuário, então o usuário ele é pré-pago ainda, e aí a Claro oferece para ele virar pós-pago. Tá. Ao invés dele dar um desconto, alguma coisa que seria um benefício financeiro no plano, ele pode, cara, se você virar pós-pago, você ganha iFood. E aí você tira até aquele foco da percepção de preço e não arrebenta o teu serviço ou produto. E esse é um dos focos que a gente tem tido agora. A gente fez alguns trabalhos bem legais, assim. A Claro foi um deles,
com a TIM também, com outras marcas. Banco usa muita gente para isso, de trazer o usuário e ele premia com gift card do iFood. Mas aí o modelo de negócio de vocês nesse sentido, se você puder falar claro, é um modelo de negócio em que a Claro, a TIM, como você mencionou, outras empresas compram de vocês esses gift cards ele compra o badge, distribuem e ele esses distribui. gift cards. Isso mesmo. Mas aí a pessoa tem que estar no aplicativo para receber, tudo, tem toda uma história. Tem toda uma história. E aí acaba virando, assim, algumas alavancas, assim, não é uma... Hoje, assim, eu, como gift card ali, a gente não é uma super alavanca, mas a gente leva novo usuário pro iFood, dentro disso que você falou. O cara não tem, mas ele ganhou R$50, ele entra, e vira tem um novo gente que usuário. ainda não tem iFood? Tem. Eu, por exemplo, só gift card a gente traz em média 15, 20 mil usuários por mês, novos. Por conta dessas parcerias. Por conta dessas parcerias. Esse é um modelo que você falou. Tem algum outro modelo que vocês estão aplicando? Hoje, por enquanto, não, mas a gente estava muito forte, e aí por uma mudança estratégica a gente está diminuindo o foco em B2C, que seria uma venda direta para o cliente final. A gente vai ficar com a venda só no nosso aplicativo. De repente, eu querer presentear um amigo, uma amiga, um Isso. namorada. E aí o foco vai ser dentro do aplicativo do iFood para presente. Exatamente isso. Que seria você entrar no aplicativo do iFood e enviar ali pro Rafael. E envio lá para ele almoçar hoje. O Rafael aqui, que é nosso diretor aqui, eu envio um presentinho para ele. Ele já levantou a mão ali falando que ele quer o presente. Tá afim, Mas essa questão do B2C, para vocês, não é uma... Ele não é tão escalável, né, quando você faz o B2B. Talvez a energia que você gasta para tentar fazer um programa B2C não vale tão a pena financeiramente. Então, essa isso. E a gente vai manter dentro do app do iFood, e a gente tem uma questão cultural do Brasil também, assim. Aí, fazendo um paralelo rápido aqui, até de novo, de Estados Unidos e Europa, lá eles usam o gift card como presente. Presente. Aqui no Brasil, a gente não tem essa usabilidade tão forte ainda. É mais ou menos assim, a última pesquisa que teve, e é difícil ter esses dados de gift card no Brasil também, mas a última acho que é de 2022, e era em torno de tipo 20 a 23% das pessoas que compram gift card usavam para presente. O resto usa para uso próprio. E aí isso acontece porque no Brasil a gente tem a questão do... Não é nem, hoje em dia não mais do desbancarizado, porque é fácil você ter uma conta, mas você não tem crédito. Então, lá nos Estados Unidos eles chamam de underbanked, aqui no Brasil não sei como chamar, mas eu vou chamar como não tem crédito. Então, como a pessoa não tem crédito, imagina você entrar no streaming. Você não tem cartão de crédito, qual a ferramenta que você tem para acessar aquilo ali? Vai numa lojinha, compra o gift card, agora você pode entrar no seu Mas isso é interessante que você falou, essa questão... E no próprio iFood também, tá? Tem gente que não tem cartão e o cara usa o Vale Presente. Hoje em dia usa o Pix, que agora já pode pagar com o Pix no iFood, mas antes não podia, então... E é uma questão cultural que você mencionou, né? Então, assim, o brasileiro, quando você pega essas empresas que fizeram uma parceria com o iFood, as pessoas entendem realmente isso como um presente legal, assim? Ganhei um gift card do iFood porque tem a ver com alimento. Eles entendem como um engajamento. Então, assim, pegando pro lado do funcionário. Pro funcionário é ótimo, o cara tá ganhando R$50 de iFood, faz o que quiser. Eles pensam muito na liberdade e na usabilidade. Então, às vezes, dá, sei lá, R$50 de cinema, você não sabe se o cara vai no cinema ou não. R$50 de iFood, ele vai usar. Com certeza. E aí a mesma coisa quando ele faz o engajamento de marca pro cliente, que é o caso da Claro ali. O cliente vê valor em, vou ganhar R$50 de iFood? Por que não? Você tocou num ponto que eu não tinha parado para pensar, né? Porque esses benefícios das empresas, muitos desses benefícios são utilizados por uma parte dos funcionários e não necessariamente por todos. Isso. Mas quando você pega a alimentação como presente, dificilmente você não vai usar. ter alguém que não vai usar. Exato, dificilmente você não usa. Qual que é, pra gente ir caminhando aqui pro encerramento, qual que é o que o iFood hoje pensa como futuro, né? Como o iFood quer se posicionar, quais novos produtos estão para vir, o que você pode revelar pra gente aí que a gente espera do iFood, que a gente pode aguardar que vem novidade por aí? Tem alguma coisa que você pode dizer, ou algum mercado que vocês querem atingir e que vocês estão buscando? Cara, hoje, assim, a gente tá muito focado ali dentro da parte... que eu sei, obviamente, de benefício. Então, Vale Alimentação é uma frente forte para a gente, de como a gente vai estruturar e trazer mais usuários para dentro de iFood Benefícios e transacionar. E a gente está muito focado em melhorar a experiência do restaurante como um todo. Então, assim, não só ter soluções de
do food delivery, como ter soluções de POS e entrar e trazer, cara, uma rentabilidade maior e mais pedido para o iFood também, mais benefício para o cliente, porque dá para conectar o ecossistema como um todo, trazendo o POS também. E para você dizer isso, quando há reclamação, ainda os restaurantes, de novo, não estou no ponto da culpabilização, estou falando de cultura e de operação. Os restaurantes ainda são a maior fonte de reclamação dos usuários, por exemplo, o lanche não chegou, demorou, não sei o quê. Ainda esse é o ponto ainda que precisa melhorar essa operação. Você já falou do varejo, que é sentar com o mercado para melhorar o tempo de entrega, mas nesse caso de experiência, como você está citando. De restaurante é mais, cara, trazer informação e ajudar ele. Então, acho que uma das coisas que tá no foco ali de melhoria, pensa, sei lá, o restaurante da esquina aqui, eu tenho a informação de que, cara, de segunda a quarta, o que mais sai é filé mignon. Eu consigo ajudar ele a, tipo, cara, olha o teu estoque, vê como é que você vai melhorar, não deixa faltar. Essa operação que você está dizendo que você pode ajudar. Exato. Dados, né? Dados, exatamente. Como eu consigo ajudar ele nisso. E o restaurante tem essa proximidade com vocês, desses dados? Por exemplo, você consegue mandar esses dados para ele saber do filé mignon da sexta-feira? Dá. A gente consegue olhar, por exemplo, aí eu pego até algumas coisas que a gente faz com o gift card lá, para comparar. Algumas empresas que compram sempre com a gente já traz algum tipo de informação. Foi consumido, seus gift cards, foi consumido com hambúrguer, com café da manhã, com, sei lá, não, a galera, teve uns caras aqui que pediram pet. Só ração pro cachorro. Ou seja, essa análise de dados é importante. Né? Que bom, o iFood ainda traz isso. Sim. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Frederico. Fred ou Frederico? Fred, quem você prefere? Fred. Todo Frederico prefere Fred, mas tô perguntando, vai. Frederico é igual ao do Kiko, só quando a minha mãe tava brava. Se eu chamar Frederico aqui é porque eu tô bravo aí. É isso. Tá bom. Fred, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Acredite, já passou praticamente meia hora que a gente tá aqui. Eu e você falamos muito rápido e falamos bastante. Que bom que a gente conseguiu informar. Obrigado pela sua presença aqui, pelo iFood, ter disponibilizado você para conversar com a gente. Esse foi o Fred Nicolai, que é gerente ali do segmento de gift cards do iFood. Muito feliz com a sua presença. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Esse foi o Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One. A gente se encontra no próximo programa BMC News, informação que gera valor. Um abraço.